Porque essa reunião que a gente comentou mais cedo na Turquia, considerada de alto nível, primeiro encontro entre os dois líderes desde o início da invasão, que agora entra na terceira semana entre os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia, terminou sem nenhum acordo sobre um cessar-fogo, sobre uma saída segura dos civis, que precisa ser ajustada neste momento. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que apresentou propostas à Ucrânia e que agora está esperando uma resposta. Vamos então direto para a Ucrânia? Vou conversar com o nosso Matias Brotero, enviado especial da CNN à região, que segue por lá fazendo esse trabalho, olhando de perto todo esse conflito por lá, também as dificuldades das pessoas que precisam deixar ali o país pelas principais fronteiras. Matias, estou vendo que tem bastante movimentação aí onde você está, mas conta pra gente os detalhes em relação a essa discussão sobre o cessar-fogo, por que exatamente ela não foi para frente, também conta um pouquinho pra gente exatamente onde você está neste momento. Bem-vindo. Tudo bem, Roberta? Obrigado. Olha, Roberta, começar por onde eu estou na estação central de Lviv, a cidade que tem sido um dos principais pontos na rota dos refugiados que tentam escapar da Ucrânia. O que vocês estão vendo atrás de mim é uma fila muito longa de pessoas que estavam saindo de Zaporizhia, né? A cidade que a gente vem mostrando bastante é alvo dos militares russos. E que aí os refugiados tentaram sair de lá em direção à Polônia, mas esse trem teve que parar aqui na estação de Lviv. Os refugiados não sabem explicar por que o trem parou. Conversei com alguns, há diversas histórias diferentes, mas fato é que eles estão aqui parados há muitas horas, depois de um trem que já durou 36 horas para chegar aqui. Então a realidade é essa dos refugiados. Eles têm que ficar parados por muito tempo sem saber nem quando eles vão seguir viagem, nem para onde vão, muitas vezes, quando vão chegar na Polônia também. Então esse êxodo que a ONU já considera a maior crise migratória, a crise migratória mais crescente desde a Segunda Guerra Mundial, não para de crescer. E isso também é um motivo de preocupação para líderes mundiais e também prefeitos, por exemplo, o próprio prefeito de Lviv, que já falou que a cidade não poderia não aguentar uma segunda onda de refugiados. Então o que vocês estão vendo atrás de mim, só para situar quem está acompanhando a gente, é a cidade de Lviv, não está sendo atacada pelos russos, tem servido como um ponto de fuga, e essa situação aqui atrás de mim mostra exatamente que esse êxodo, que a saída dos refugiados está longe de acabar. Mas vamos falar então sobre essa reunião entre o ministro Sergei Lavrov e Dmitry Kuleba aqui da Ucrânia. Foi um encontro que poderia ter saído de lá, poderia ter saído um cessar-fogo, mas na verdade, de acordo com o próprio ministro russo, eles não falaram sobre a possibilidade de cessar-fogo e o encontro ficou focado em questões humanitárias. Inclusive, Lavrov disse que a Rússia levou propostas à Ucrânia, propostas essas que já foram refutadas pelo próprio ministro ucraniano. São elas, de acordo com Lavrov, Moscou quer o que chamou de Ucrânia amigável e desmilitarizada e reiterou a exigência russa de que a Ucrânia adote um status neutro. Disse que aqueles que fornecem armas para a Ucrânia e mercenários devem entender o perigo que estão fazendo e que o Ocidente está criando um perigo na região que persistirá por muitos anos. Ainda de acordo com o ministro russo das Relações Exteriores, esse impasse, o que ele chamou de impasse entre a Rússia e a Ucrânia, entre a Rússia e o Ocidente, não deve levar a uma guerra nuclear. Isso é algo que já vinha sendo assuntado há bastante tempo, até porque há usinas nucleares aqui na Ucrânia que os dados dessas usinas já não estão sendo transmitidos para a Agência Internacional de Energia Atômica e, claro, havia esse temor dentre os próprios refugiados, inclusive, mas Sergei Lavrov falou que isso não deve ser elevado a nível nuclear. O ministro também disse que Vladimir Putin, presidente russo, não recusaria uma reunião com o equivalente ucraniano, com Volodymyr Zelensky, mas que a reunião teria que ser substantiva e focar em detalhes. Então, um primeiro encontro entre os ministros das Relações Exteriores, de onde não saiu praticamente nenhum ponto concreto a respeito de um cessar-fogo, para não dizer nenhum, na verdade, de acordo com o próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, e há sim possibilidade de encontro com Vladimir Putin, de acordo com o russo e Zelensky, mas até agora não tem nenhuma data, só foi um tema que foi comentado pelo ministro após esse primeiro encontro de ambos os ministros das Relações Exteriores. Roberta.
Falasse também do lado, também e mais sobre o lado ucraniano. Isso porque o chanceler do país disse que a Rússia exige uma rendição e que Lavrov não estava interessado em decidir nada. Ali nesse encontro mediado pela Turquia, havia uma grande expectativa em relação a isso. Conta mais pra gente, por favor. Roberta, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse exatamente que a Rússia quer a rendição de Kiev, da capital ucraniana, e que ele não conseguirá. Então, é um pleito da Rússia que já está completamente refutado pela parte ucraniana, né? Esse desacordo, esses pedidos que a Rússia vem fazendo de desmilitarização, de que a Ucrânia não possa se unir a um bloco, por exemplo, a União Europeia, ou então aliança militar da OTAN. Então, assim, um desacordo entre os ministros já em relação ao que eles querem. Não há, nem pelo que foi falado na reunião, possibilidade neste momento de diálogo, de uma jogada diplomática depois deste encontro. Ainda de acordo com o ministro ucraniano das Relações Exteriores, não houve progresso na discussão sobre o cessar-fogo de 24 horas. Ele diz também que a situação mais difícil em termos humanitários acontece na cidade portuária de Mariupol, que vem sendo a cidade mais atingida, é uma situação crítica por lá, numa região portuária, né, aqui da Ucrânia, onde muitos prédios vêm sendo bombardeados, inclusive uma maternidade, como a gente mostrou, são imagens muito pesadas da maternidade sendo bombardeada, de pessoas, relatos de pessoas que estão sem água. O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já falou que teve uma criança que morreu de desidratação naquela região. E aí, depois desse encontro com o Sergei Lavrov, Dmitry Kuleba voltou a falar que os russos seguem na cidade, a presença dos russos segue na cidade, e que o chanceler russo, ou seja, Sergei Lavrov, não se comprometeu com um corredor humanitário na região. A gente sabe que tem vários corredores humanitários que estão tentando ser implementados e que Mariupol é o último corredor nesse sentido, que teria saído algo positivo a respeito desse corredor. Até agora não funcionou. Os ucranianos vêm dizendo que os russos mantêm presença no corredor sem permitir a saída dos refugiados por meio dessa rota de fuga. Kuleba disse ainda que os ucranianos continuarão fazendo esforços para encontrar solução humanitária naquela região, sendo Mariupol. Então, foi um encontro de onde não saiu nenhuma informação, nenhum acordo concreto, nem ao menos uma próxima data para um eventual encontro. Claro, os dois falaram que podem se encontrar novamente, mas por enquanto o que acontece, o resultado disso é que a gente tem entre 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 refugiados que tentam deixar a Ucrânia numa situação como essa que vocês estão vendo atrás de mim. Isso, enquanto as discussões não chegam a nenhum lugar concreto, né, Matias? A situação é essa aqui que o Matias está mostrando, e vou te pedir para mostrar ainda um pouquinho mais, se você puder movimentar um pouquinho para a gente ver as imagens, enquanto você narra também como é que está a situação por aí neste momento. Eu sei que talvez seja um pouquinho difícil, tem bastante gente por aí, Matias, então qualquer coisa, qualquer problema você me devolve que a gente segue daqui também. Mas o Matias também vai mostrar e narrar pra gente como é que está a situação. Vou mostrar primeiro agora. Aqui de cima, ó. Curioso que aqui na plataforma fica muito vazio, fica completamente vazio, né? Pouquíssimas pessoas aqui em cima. São 5 plataformas de trem, e vocês veem que aqui em cima não tem absolutamente ninguém, até porque a 5ª plataforma, que é para onde eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, é de onde saem os trens para a Polônia. E a Polônia que é o país que mais vem recebendo os refugiados. Mas é só descer um pouquinho que a gente vê a real situação, né? Por quê? Porque também está muito frio aqui. Hoje, há uma expectativa de que faça de menos 6 a menos 8 graus na madrugada. Então as pessoas ficam aqui embaixo, aguardando o momento de saída. E como eu falava no começo da nossa entrada, essa fila aqui é de pessoas indo para a Polônia, mas especificamente de refugiados, de deslocados, né? Porque a gente fala só refugiados quando eles já deixaram o país. Aqui indo ainda são deslocados saindo de Zaporizhia e indo para a Polônia. E o trem teve que parar. Ninguém sabe exatamente por quê. Todo mundo teve que descer. Essas pessoas estão aqui ao menos há 3 horas, sendo que elas já estavam há 36 horas no trem, tentando chegar a Przemysl, na Polônia, né, uma cidade muito próxima da fronteira com a Ucrânia. E aí vocês veem aqui, são muitas famílias,
Tem também agentes médicos aqui para ajudar essas pessoas. É uma fila bastante extensa. Eu vou tentar entrar aqui para mostrar para vocês qual que é a plataforma da Polônia. A gente entra aqui, então. Essas pessoas já estão mais à frente na fila. E vocês veem que a fila vai afunilando, né? Vai ficando cada vez menor. Vale a gente ressaltar que a prioridade é para as mulheres, para as crianças e para os idosos. E é exatamente aqui, nessa plataforma, que os refugiados podem encontrar o trem para a Polônia. Um dos muitos trens que passam por aqui. A estação fica aberta praticamente 24 horas por dia, com trens chegando e deixando a plataforma. E por enquanto não tem nenhum trem, até por isso que não tem nenhum refugiado, nenhum deslocado por aqui. Mas é por esse caminho que eles deixam a Ucrânia em direção à Polônia. Então, sim, a situação dos refugiados é bastante complicada, principalmente para eles. Muitas vezes não tem onde ficar. E agora o perfil do refugiado vai mudando. A própria ONU já fala sobre como inicialmente os refugiados tinham parentes, amigos em outros países, outras cidades, mas agora as cidades começam a ficar muito cheias, como é o caso aqui de Lviv, como é o caso de Przemyśl também, na fronteira com a Polônia, lá na Polônia já. E aí já há um outro problema nesse êxodo, que é locais para ficar. A ONU já fala, inclusive, na possibilidade de subsidiar parte de um aluguel inicial para que os refugiados consigam ficar em algum lugar. Aqui em Lviv, por exemplo, há escolas, teatros, há diversos lugares que estão sendo utilizados para abrigar essas pessoas. Roberta. A gente consegue observar nessas imagens até várias mulheres com crianças no colo, pessoas com os animais também, casacos pesados porque o frio também está bem forte por lá e deve piorar ao longo do fim de semana. A expectativa de uma onda de massa polar bem gelada para a região. Matias, te agradeço demais. Muito obrigada pelas informações, por essa movimentação também. A gente volta a conversar aqui na CNN.